Isso aqui é meu pequeno estúdio, olha só. Tá vendo? Legal, Dantas. Brasil, E aí, tudo bem com você, Nina? tudo bem, Dantas? Que prazer, hein? A gente Pô, o prazer é todo conversar meu, aí né? ao vivo aí com a galera. Pô, eu fico muito feliz também por a gente ter feito essa live, né? A gente poder Uhum. falar do meio ambiente, falar das boas práticas ambientais aqui em Foz do Iguaçu. Eu tô até com a camisa da Lixotec aqui, que é outro projeto daqui de Foz que eu gosto muito e eu apoio totalmente esse projeto. Mas que O pessoal legal, faz um Dantas. trabalho diferenciado. Dantas, olha só, o nosso papo. Primeiro, eu quero agradecer, né? Claro, você de ter aí deixado um espaçozinho para conversar comigo, né? Eu sei que você também está na correria, você é pré-candidato a vereador, aqui de Por Foz do Iguaçu. Somos, E eu né? sei que somos, né? Eu também sou, mas hoje, Somos. hoje você que é o meu convidado. Então, o pessoal está entrando, que eu convidei, você também convidou o pessoal e a galera que te conhece, né? O pessoal que conhece a Nina. Então, por que nós não conversarmos aqui ao vivo, independente de você ser de um partido, ser de outro, mas eu acho que a nossa razão é a questão ambiental. Então, esse é o papo. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, para quem ainda não te conhece, né? E se você é de Foz, falar um pouquinho de você aí para o pessoal conhecer o Dantas. Tá bom. Meu nome é Daniel Dantas Duarte, mas aqui em Foz o pessoal me conhece só por Dantas, né? Então, já fiquei conhecido aí por Dantas aí. Eu nasci em Salvador, né? Vocês estão vendo aqui no fundo a bandeira da Bahia, olha lá. E do nosso Brasil, nosso querido país amado aí. E sou formado em Geografia aqui pela Unila, em Foz do Iguaçu mesmo. Fiquei 5 anos, né, no curso de Geografia. E foi no curso de Geografia que eu comecei mesmo a tomar gosto por ações ambientais, né? Eu sempre fui um menino assim que gostava de andar por aí, falar coisas do meio ambiente, conhecer lugares, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina. E sempre me preocupou muito as questões ambientais, né? Por que a gente chegou em uma crise ambiental que eu posso dizer assim tranquilamente que essa crise está no país todo, né? E isso me incomodou muito. E como geógrafo, eu vejo que eu tenho totais condições de contribuir para reverter essa situação e contribuir também para o crescimento da nossa sociedade. Agora, como pré-candidato a vereador nessas eleições de 2020, contribuir para poder fazer um bom trabalho lá na Câmara, né? E reverter essa crise ambiental que aqui em Foz do Iguaçu ela é muito clara, né? Ela é muito clara na questão da poluição dos rios, ela é muito clara na questão da poluição das praças, na baixa qualidade de vida que a gente tem aqui na Terra das Cataratas, né? É muito contraditório isso, que na Terra das Cataratas, onde se prega ecologia, né, se prega o meio ambiente, a gente tem o Rio Boici, que tem 10 quilômetros, né, desde a sua foz, da sua nascente da Foz, cruza a cidade toda e o que a gente encontra no Rio Boici? Moradia irregular, esgoto, né? Então essas coisas me deixaram muito preocupados e eu creio que como com olhar técnico e geográfico, né, o geógrafo ele tem uma visão muito sistêmica e integrada da situação do mundo. Eu acho que eu posso contribuir para a reversão dessa crise. Você me falou que você concluiu o seu grau universitário na Unila, né? Isso. Isso. E como é que você vê a Unila, as faculdades em geral, as universidades aqui em Foz do Iguaçu, com a questão ambiental, Dantas? Qual que é o teu... Você que já está formado pela Unila, né? Inclusive, Uhum. onde eu moro, você viu que é pertinho, a Unila, aqui pertinho do É, Grande Lago, né? eu Como é vi que é a o tua Grande visão Lago em lá do relação Nilo. como é que é a tua visão em relação à faculdade, né? Não, mas não somente a Unila. Qual que é a tua visão assim com os universitários? Você que já passou pela Unila, em relação à questão ambiental, Olha, em aqui de Foz relação do à questão Iguaçu. ambiental, existem pessoas, a geografia aqui ela segue uma linha de geografia humana, né? É diferente da geografia física, porque dentro da geografia humana a gente estuda mesmo os aspectos sociais, a construção do espaço geográfico e como que a ação do homem, né, muda o meio ambiente e transforma o espaço geográfico, né? Só que existe uma linha que é a geografia física, que a gente estuda mesmo a raiz da coisa, né? Como surgiu a Terra, como que as rochas elas estão aí do jeito que estão,
como é a geomorfologia, a geologia, né? E todas essas linhas que vêm entrelaçadas e dão base para a gente discutir questões ambientais. Não que a geografia humana não dê esse tipo de subsídio, né? Muito pelo contrário. A gente tem que lembrar que a crise ambiental ela é resultante da interação do homem com o meio ambiente. E é uma interação que ela não é benéfica, né? Justamente por causa de um mau uso da terra, né? Mas com políticas públicas e outras ações, a gente pode conduzir o crescimento urbano, por exemplo, e evitar de que se agrida o ambiente mais do que ele já é agredido, né? Então, pelo que você me relatou aí, pelas suas pesquisas, então, o projeto da Nina aqui, por exemplo, vamos puxar um pouquinho para o lado que a conversa não é da Nina com você, mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Então, a compostagem, que é um trabalho de separação de lixos, né, que no nosso caso é o resíduo orgânico, você acha que é possível, então, você como geógrafo, nós trabalharmos uma compostagem urbana em Foz do Iguaçu, tanto como hortas, e, enfim, é possível essa realização? Você que está no meio também, Dantas? Eu não tenho dúvidas que realmente é possível. O que a gente precisa é de uma política pública que te abrace, né, com esse projeto. E abrace outros projetos também, como, por exemplo, hortas comunitárias urbanas, que poderiam ser um destino do produto que você produz aí na compostagem, né? Já pensou uma rede de hortas urbanas, comunitárias espalhadas pela cidade, distribuindo hortaliças para os CMEs, por exemplo, né, para escolas públicas, para restaurantes populares, né? E até mesmo para o consumo das pessoas que moram no bairro, né? Aliás, é uma horta comunitária. Eu estive em Cascavel no início do ano e visitei uma horta comunitária muito bonita. E ela não tem cerca, sabe? Fica assim na beira da rua e é muito bem cuidado, né? Então isso mostra que quando bem feita a coisa, ela vai para frente, né? E as pessoas também elas passam a olhar para aquilo ali com uma outra visão, né? Então já não vai ter mais aquela degradação, as pessoas não vão querer degradar as coisas, né? Não vão querer destruir e elas vão contribuir, né, para que esse projeto ele continue. Ah, meu cachorrinho aqui. Ô, Esse é o Dantas, Venoso? é o Bernoso. Você achou engraçado o nome dele, né? Pois Eu é, achei o nosso engraçado, Bernoso. uma fofura ele. A nossa companheirinha lá da compostagem. Dantas, você sabe o que me surpreende? Eu, como moradora de Foz do Iguaçu já há alguns anos, como eu te falei, eu não vim falar de mim hoje é com você, mas assim, na minha Uhum. trajetória aqui em Foz, eu me surpreendi por você vir aqui na compostagem, ver o que está acontecendo e você sendo de outro partido. Isso me surpreendeu, sabe? Então, assim, de certa Uhum. forma, isso me chamou a atenção, porque ele de outro partido veio aqui conversar comigo, ele sabendo que a Nina também é pré-candidata, então eu pensei comigo, no meu interior, cara, o Brasil, Foz do Iguaçu, tem uma outra alternativa, tem uma renovação aí. Você não acha, Dantas, que essa conversa com vocês, outro dia eu estive conversando com a Jussara, que também, inclusive, é do seu partido. É do meu partido, né? Que legal. Olha, Nina, eu não baseio muito o nosso papo ambiental em questões ideológicas, justamente porque eu não acredito em amarras ideológicas, né? Eu acredito que pessoas como eu e como você podem participar de projetos que vão mudar a nossa sociedade, né? Independente de crença, independente de partido, raça, cor, sexo, sabe? O que eu acredito é que pessoas engajadas vão fazer a diferença, independente de qualquer coisa. Então, não é o partido que vai me prender a alguma coisa, sabe? Até porque hoje eu estou nesse partido, amanhã eu posso estar em outro, né? E eu acho que política é relação. Então, a gente tem que se relacionar com todas as pessoas, sem preconceitos, né? É uma coisa que eu trago até da minha faculdade, né? Uma metodologia, assim, que a gente não pode fazer juízo de valor em relação às coisas, porque senão nada dá certo, né? Eu acredito, eu tenho essa visão, sabe? É por isso que eu acho legal, assim, a gente conversar, a gente trocar ideias, sabe? E a gente contribuir para a melhora da nossa sociedade. Dantas, você como um rapaz que está aí na correria, e é óbvio que você tem um canal no YouTube sobre a questão ambiental. Me conta um pouquinho desse teu canal, como é que funciona? Você vai
buscar as pessoas que trabalham na questão ambiental, no reciclável? Como é que é isso? Conta um pouquinho disso. Então, eu tenho 2 canais no YouTube, né? Um se chama Skyscraper City, Foz do Iguaçu, que é um vídeo, é um canal para falar da região, né? De Foz do Iguaçu, das cidades da fronteira, para falar das cidades do oeste do Paraná, e geralmente são filmagens de drone. Esse canal, o foco dele é assim, né? É mostrar, registrar a transformação que a nossa cidade, o nosso território vem sofrendo. E desde que o canal abriu no final de 2016, se eu não me engano, em dezembro, já mudou muita coisa, né, de lá para cá, aqui na nossa região, construções novas. E tem o outro canal que é o meu, o Dantas Duarte, né? E nesse eu estou lançando essa websérie se chama Papo Ambiental. Então essa websérie, ela busca ideias que são benéficas ao meio ambiente aqui em Foz do Iguaçu. E ela revela muitas coisas, né? Pessoas de diversas formações, com diversas visões de mundo, que fazem a diferença, né? Que tem boas práticas ambientais e juntos contribuem para essa mudança da sociedade que a gente tanto deseja, né? Essa série, ela busca mostrar isso. Dantas, me diga uma coisa, eu creio que você deve ter batido na porta aí do poder público para buscar informação, né? Eu, por exemplo, Nina, eu estive buscando a Secretaria do Meio Ambiente, atualmente é a secretária Ângela, que está à frente da pasta, e aí ali tem a Rosani, tem outro pessoal ali dentro do corpo dessa secretaria. Então, hoje eu recebo, numa parceria, a poda picada e a grama, né? Mas, né, você já precisou, obviamente que eu estou falando uma das partes, que é o apoio público, que nós temos que ter esse apoio público. Eu quero saber de você essa questão. Você acha que tem que ficar tudo separadinho? Por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente trabalha somente ali com a prefeitura. Um projeto X fica naquele cantinho, cada um se virar com o que pode, ou você acha que é possível ter esse compartilhamento? Olha, eu acho que é possível integrar, até mesmo por uma questão financeira, né? A gente sabe que o poder público não vai bem, e ainda mais essa pandemia caiu muito a arrecadação, né? Então, acredito que a próxima gestão ela vai ter que dar uma reorganizada na casa, né? E unificar essas secretarias, né? Ou setores correlatos, assim, que trabalham o meio ambiente ou planejamento, né? Esses setores podem trabalhar juntos justamente porque, pelo menos na minha visão de geógrafo, eu tenho uma visão sistêmica, né? O problema do meio ambiente ele não é unicamente ambiental, ele é social também. E isso fica muito claro quando eu ando pelos rios da cidade e vejo moradia irregular na cabeceira do Rio Boici, que poderia ser uma questão resolvida pelo Foz Habita, né? E ouvi relatos de pessoas lá que estão inscritas desde 1998 para receber uma moradia popular e até hoje não receberam, né? Então, falta uma visão holística e sistêmica da coisa para que a gente possa resolver esses problemas que são antigos e que contribuem para a degradação do meio ambiente na nossa cidade e no Brasil, né? Dantas, você me falou que você percorreu ali o Rio Boici. Eu morei ali no Jardim Manaus, sabe, Dantas? Ali eu fui presidente, inclusive, da Associação de Moradores ali do Jardim Manaus, que abrange o Jardim Acaraí, que é onde provavelmente, né, você tenha passado, o Jardim Primavera, depois conhecida muito pela Favela da Mosca, que hoje tem os predinhos. Você sabe o que eu quero saber isso de você também? É a relutância das pessoas saírem desses locais. Primeiro, há de convir que ali no Acaraí e na Redondeza, por ali, é bem pertinho do centro, dá para ir a pé, de bicicleta, a pé, enfim. Você não acha que os locais que é feito os predinhos, que no meu caso, eu moro no Grande Lago, e você não acha que é tudo muito longe? Poderia ter um outro olhar? Poderia, assim, você como geógrafo, poderiam ter... Sim, eu acho que sim. E eu até faço uma proposta, né? Porque eu tenho conversado com as pessoas que moram em ocupações irregulares e essas pessoas já estabeleceram ali um modo de vida, uma relação com aquele local que elas moram, né? Então, como é que você tira, por exemplo, o pessoal ali do Monsenhor Guilherme e manda lá para o Angatuba, que é perto de Três Lagoas, né?
Eu estava assistindo uma reportagem agora ali no JNT News da reclamação daquele pessoal que mora lá no Duque de Caxias, né? Porque está tendo aquele desmoronamento lá e estão querendo mandar eles para Angatuba também. Eles estão dizendo que lá não tem escola, não tem pontos de interesse assim perto, né? Então, que política habitacional higienista é essa aí que estão fazendo? Escondem as pessoas? Eu não acredito nesse tipo de política, até porque, na minha opinião, isso é uma falha da política habitacional em Foz do Iguaçu, esconder as pessoas. O que que acontece? Elas acabam saindo do imóvel que elas receberam, elas depredam esse imóvel e vão voltar para o lugar de origem delas, né? Porque elas estão melhor, entre várias aspas, na favela onde elas moravam, porque o interesse delas está perto ali, né? Do que lá no lugar que é escondido, ou longe, né? Que imagino que aí na sua área, né, quando começou aí, o pessoal reclamava muito do transporte público, da falta de mercado próximo, da falta de escola, né, posto de saúde, Até hoje, e Dantas, até hoje, não é né? uma coisa que passou até hoje. Até hoje, É é verdade. difícil. Tanto, Dantas, que já que você tocou nesse assunto, tanto que aqui no Grande Lago, nós temos, para você ter uma ideia, meu amigo, nós temos 3 postinhos de saúde ao redor. Tem o da Vila Cenova Uhum. e o da Vila Velha. Nós somos atendidos por cores. Ah, Nina, qual bloco você é? A Nina, por exemplo, sou do 26. Ah, você é da cor X. Ah, a enfermeira X que tem que atender você. E a outra metade do Grande Lago é atendida na Vila Velha. Também por cores, né? Aí já começa a discriminação aí. Aí você É, chega na Vila Nova, Dantas, fala assim, olha, você é da onde? Eu sou do Grande Lago. Ah, vocês, na realidade, vocês não podem ser atendidos aqui. Mas eu, como sou gente boa, eu vou te atender, porque para não te deixar você, né? É assim que o povo, a maioria do Grande Lago foi atendida. Agora mudou, já avançou, mudou muitas pessoas ali, né? Mas é um problema, o Dantas. Deixa eu te falar. E qual que é a tua, o que você está fazendo atualmente? Você está agora 100% focado na sua pré-campanha? Você está fazendo alguma outra coisa ou você está focado na pré-campanha? eu estou focado na minha pré-campanha, mas eu também tenho estudado bastante, né? Estudado assuntos pertinentes à Câmara de Vereadores, algumas leis municipais, o próprio regimento interno da Câmara, lei orgânica municipal e legislação ambiental, que é uma área que eu quero chegar forte, assim, caso eu chegue lá na Câmara, né? E muito além disso, a minha pesquisa científica ela continua também, porque eu agora estou escrevendo um artigo sobre geodiversidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Geodiversidade é um assunto que nos ajuda a preservar o meio ambiente. De que forma? Delimitando áreas de parque, onde vão ter geótopos, ou seja, cachoeiras aqui, que geralmente são cachoeiras, né? Que vão ser protegidas por uma legislação específica. Então, a gente vai ajudar a embelezar a nossa cidade, a criar novos parques, né? Novos locais de lazer para a gente frequentar com viés da geodiversidade, que é um assunto muito interessante e que logo em breve eu vou estar fazendo uma live com o professor José Mauro Palhares. Eu ainda vou dizer qual dia vai ser, né? Que ele é um especialista nesse Avisa assunto e é um cara avisa daqui para de Foz do avisar e eu Iguaçu. participar também. Legal, vamos sim. E daí vocês vão fazer. É legal essas lives porque você foca naquele assunto, né? Porque é muito amplo, né, Dantas? Então não Olha, dá é a para uma primeira live vez que eu só. estou fazendo uma live, sabia? Esse ano, com alguém assim. Na verdade, eu nunca tinha feito uma live do jeito que a gente está fazendo. Que Para você legal, ver, né? né? Você disse que eu mexo tanto no computador que eu sei fazer uma coisa ou outra, mas você ainda está muito mais craque que eu nesse negócio de live aí, porque eu não fiz nenhuma ainda, é a primeira. Ai, que bom, eu me sinto honrada, que bom, que é a primeira de muitas, então, é a primeira de muitas, Ah, com né? certeza. Eu Então, acho que porque esse eu assunto que também, a gente trata, né, Nina, ele é muito vasto, né? Ele não acaba só nessa live ou nessa conversa, né? com Pessoas certeza. como nós, a gente tem que se unir para poder estar debatendo e, se possível, estar lá em cima do poder público assistindo, né? Audiência pública, indo lá na Secretaria do Meio Ambiente nas reuniões, né? A gente tem que estar atuante nessa área. Até porque o nosso município ele está passando por essa crise ambiental e para reverter esse quadro depende da gente, que é envolvido com a área ambiental, né? E a gente tem que se impor nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Você sabe, Dantas, que a luta da Secretaria do Meio Ambiente, eu que acompanhei, eu participo do FEA, agora estamos aí, o meu grupo e outros grupos aí, eu estou me formando em educadora ambiental, e a preocupação mesmo do educador ambiental é levar o porquê.
né? Por que você tem que separar o seu resíduo orgânico? Tem que ter o porquê, né? Então, assim, além de você contribuir com a questão social, de separar o seu resíduo, você tem que saber que não está indo para aterro sanitário. Então, tem todo um porquê, né? E, assim, eu aprendi muito, viu, Dantas, com o FEA, em questão de leis que eu não entendia, né? Às vezes você quer ajudar, mas você não sabe aonde você vai. Então, você realmente, como você falou, estou estudando, Nina e tal, a gente tem que estar focado e buscando conhecimento, né? Porque a gente não sabe Com tudo, certeza. né? E não pegar as coisas mastigadas, né? Ó, Nina, eu vou te dar esse livro aqui, faça igual esse livro. O meu professor Júlio, o maestrinho da CEPAGRO, Dantas, ele falou assim, Nina, a revolução dos baldinhos, a tecnologia é essa aqui, mas cada lugar tem um jeito diferente, diferenciado. Lá era rato que tinha e conseguimos acabar. Aqui eu vejo que aqui você não tem rato, então, mas pode ter formiga, ou pode, né? Então, cada pau é seu pau, né? Ô, Dantas, eu quero, deixa eu só ver a questão do horário aqui para a gente não ultrapassar. Eu quero saber de você. Bom, que horas termina? É 1 hora, termina às 10 horas, 5 para as 10, mas eu te aviso antes, tá? Beleza. Eu quero saber um pouquinho do agravamento da estiagem no Paraná. O que você se viu, o que você está, os vizinhos, como é que você está vendo essa questão da falta d'água? É um assunto pertinente e eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Olha, isso é um alerta muito grande para nós, né? Eu acho que o mês de maio foi o pior mês de estiagem que a gente teve, né? Tanto que as cataratas estavam quase secas, o Rio Paraná o pessoal pôde descer, eu desci lá também para ver, né, como é que estava a seca. Só que eu fui pesquisar sobre o fenômeno Laninha, que esse fenômeno ele está previsto para acontecer no final desse ano. E pelas características do tempo, assim, eu pensei que já estava acontecendo, né? Só que os meteorologistas falam que está acontecendo a neutralidade climática. Então pode chover ou pode não chover nesse tempo, sem influência do El Niño ou da Laninha, né? Mas provavelmente no final do ano a gente vai ter Laninha, segundo tudo indica. E o que isso significa para a nossa região aqui? Significa uma estiagem muito maior na região oeste do sul do Brasil, né? Muito parecido com aquilo que a gente passou no início desse ano. O que isso revela para a gente? Que nós devemos cuidar muito mais do nosso rio, porque a nossa cidade ela pode ser tranquilamente autossuficiente em água. Quantos rios a gente tem aqui? Eu mapeei até agora 42 bacias hidrográficas, né? Isso significa que tem 42 rios diferentes no município de Foz do Iguaçu. Tem muito mais, porque eu não terminei esse mapeamento. Eu estimo assim que eu vou mapear umas 60 bacias, né? E imagina que dentro de cada bacia dessa você tem uma média assim de 8 pequenos rios que compõem o rio principal, né? Então a gente tem muita água aqui, né? Como é que a gente pode respeitar a água? Existe uma questão do plano diretor. O plano diretor ele define como é que a cidade vai se expandir, como é que a cidade vai funcionar, né? O sistema urbano. Então, por exemplo, novos loteamentos, o plano diretor vai dizer, né? Até onde pode ser construído, até onde não pode, se existe uma mata ciliar ali, né? Que ali vai ter que ter coleta de esgoto, né? E tudo isso. Então, aí entra de novo o poder público, né, Dantas? Aí, sempre o poder público. Vamos para lá, voltamos e a gente volta de novo no poder público. Se não tiver um bom... O poder público é indispensável, né? O poder público ele tem que estar atuante na questão ambiental. E a gente percebe que aqui o poder público não está atuante na questão ambiental. Se está atuante de forma muito tímida, né? Deveria estar mais. Então, assim, olha só, na questão do agravamento da estiagem, o Dantas, eu peguei alguma coisinha, busquei alguma coisinha para a gente falar, então já tem, olha, 30 anos que não acontece uma estiagem desse porte no Paraná, sabe? Então, eu estive conversando com o Josué, um outro amigo nosso aí, nossas represas estão vazias, ele está falando ali, ó, aqui todo dia temos racionamento. Você é de onde, Josué? Pertinho de Curitiba, o Pinhais. Curitiba. E lá o pessoal não tá, o pessoal está tão focado, que eu já vou chegar nesse assunto também que vai dar tempo, no coronavírus, né? Que não é uma brincadeira.
Não é uma brincadeira. Uhum. Mas as pessoas esqueceram de muita coisa. O Dantas, eu vejo vizinhas lavando calçada com VAP, num momento de crise. Você está entendendo? Então, assim, se eu chegar e falar assim, vizinha, por favor, não lava a tua calçada agora, ela vai me excomungar. Ela vai, meu Deus, a Ela minha vai achar ruim, né? vai achar ruim. Então eu vejo aquilo dói no meu coração, eu abaixo a minha cabeça, faço assim e passo, mas aí eu me sinto inútil. Sabe, Dantas? Eu queria ter uma magia para mim chegar e falar assim, vizinha, será que dá para você não lavar a calçada? E ela não ficar brava comigo, mas tá. Então as pessoas estão tão nervosas ultimamente, tão assim na neuro, que se você acabar chegando e falando isso, é capaz de ela jogar o rodo na minha cabeça. Ô, Nina, mas essa magia tem nome. E a gente, eu e você, a gente conhece muito bem que magia é essa. O nome disso é educação ambiental, que tem que estar institucionalizada no ensino público primário, né? Eu tenho esse pensamento, assim, e seria até um projeto de lei da minha parte que eu gostaria de propor, caso eu chegue na Câmara, né? É institucionalizar a educação ambiental como uma matéria permanente do ensino básico no município, e daí a gente consegue falar de meio ambiente com qualquer pessoa sem muito tabu, né? Tá na base do ensino. Ah, o Josué respondeu, é de Pinhais. Um abraço, José. O José trabalha com compostagem também, viu? Ah, que legal. Quem Sim, sabe eu sim. não vai visitar sua compostagem também. Eu visitei a da Nina semana passada. Daqui a pouco, né, Nina? A gente vai estar lançando nas nossas páginas também um papo ambiental. Quando eu abri a live, eu já passei ali na minha página. Então, quem estava acompanhando do início já assistiu o nosso capítulo, mas vou colocar nas redes também. Daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo. Que Ficou bem legal, legal, viu? que legal, Dantas. Olha só. Ô, Dantas, então, assim, vamos buscar, então, juntos, né, lá na frente, no futuro próximo, essa questão das leis, ou do decreto. O decreto é o prefeito, mas eu digo assim, as pessoas têm que entender que, ou pelo menos a gente está fazendo essa live exatamente para isso, para a gente bater esse papo ambiental, para a população entender que nós só podemos mudar a nossa realidade se nós tivermos uma renovação. Sim, claro. E essa renovação é Dantas, é Nina, é Jussara, o Noel, que é do meu partido, pessoas do seu partido que você tem. Então, pessoas, renovar a Câmara de Vereadores. Porque o prefeito ele só vai poder fazer algo se tiver uma renovação dos vereadores, que não adianta mudar só o prefeito e não renovar os vereadores. Aí não muda nada, né? Continua a mesma mesmice. A mesma coisa, né? Enfim. É. Mas um outro assunto que eu quero conversar com você, além do agravamento da água, para nós economizarmos, qual que é o teu recado que você dá aí para o pessoal? Da questão da falta d'água aí no Paraná inteiro, da falta de chuva, melhor dizendo. Olha, em quantidade, a gente tem muita água, mas em qualidade, né? Como é que fica isso aí? A gente tem que pensar no saneamento básico. Uma notícia que me agradou muito foi esse novo marco regulatório do saneamento, que foi aprovado semana retrasada, que vai possibilitar que a gente trabalhe, por exemplo, os setores da cidade, né? Mas isso é uma coisa que passa pela Câmara de Vereadores. E o vereador, para poder atuar nesse sentido, ele tem que ter uma visão holística e integrada do problema do saneamento da cidade. Eu fiquei pensando assim, por que não startups que vão trabalhar com bactérias que consomem, né, os resíduos na água, por que eles não podem instalar um laboratório a céu aberto que atenda um bairro, se aquilo ali der resultado, né? Atuar como uma empresa privada, já que agora o novo marco do regulamento permite, né? Que assim, agora pode, né? Então, eu acho que parcerias público-privadas são uma boa saída para a questão do saneamento básico, mas o poder público ele tem que estar em cima daquilo ali, né? Firme, porque senão a empresa se cria também, né? Não vai prestar contas e aí já viu, né? Virou uma sanepada a vida e essa história a gente já conhece muito bem. Pois é. Bom, olha só. Então, o objetivo, então entramos num acordo, eu e você. Dantas, nós sabemos, então, o que nós buscamos, pelo que a gente conversou, nós buscamos políticas públicas integradas. É isso que eu entendi. Com certeza, com certeza. Você sabe, Dantas, o que me deixa assim, muito frustrada ou pensativa, por que a Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e mais, sabe, por que não junta
essas duas, por exemplo? Sabe, fazer uma Seria integração. interessante, né, se as duas secretarias pudessem trabalhar juntas, né? Só que o que acontece? Isso fica a cargo do prefeito decidir isso ou não, né? O prefeito ele tem que estar bem assessorado, caso ele não tenha uma formação técnica, né? Mas ultimamente tem sido difícil a gente discutir esse tipo de coisa porque está fora da pauta dos prefeitos por aí, né? Eu acho que o prefeito ele tem outras preocupações, né? Que não são ambientais. Bom, então, assim, Dantas, sobre a questão da água falamos, então eu quero o seu recadinho, né, nessa questão da falta de chuva no Paraná. Que recado que você deixa aqui para o pessoal que está acompanhando nós? Olha, cada um tem que fazer sua parte, né? Infelizmente a gente não pode falar por todo mundo ou agir por todo mundo, né? Mas as pessoas têm que ser racionais e têm que estar inteiradas do problema também, né? A questão da falta de água não é justamente uma falta de água porque parou de chover. É falta de água porque a gente tem água em quantidade, mas em qualidade ela é péssima, né? A gente falou do saneamento básico, é uma dessas variáveis. Mas a outra questão também ela é climática, né? O macroclima afeta a nossa região. Então, o nosso modo de vida, né, o consumo de combustíveis fósseis, a poluição do ar, interfere na formação das nuvens e na dinâmica climática global e acaba atingindo aqui nossa região, né? Infelizmente, é uma coisa que foge do nosso alcance. Mas o que a gente pode fazer? As boas práticas do dia a dia, né? É fechar a torneira quando está escovando os dentes, fechar a torneira quando está fazendo a barba. Se tiver casa, a gente armazenar a água da chuva, né? Reutilizar essa água para poder lavar a calçada, lavar o carro, encher a piscina, né? São práticas que estão ao nosso alcance, essas aí. Mas, na minha opinião, o pesado mesmo, o poder público tem que agir, né? O poder público não pode mais se esquivar das questões ambientais aqui no município. Perfeito, perfeito. O Dantas, e sobre a questão, para a gente fechar a nossa live, e sobre a questão do Covid-19, eu quero saber de você, se você já tem alguém, ou da sua família, ou alguém próximo de você, que foi contaminado com o Covid, e também sobre o que você acha agora vamos falar da Secretaria da Saúde um pouquinho, sair um pouquinho do nosso ambiental, que não deixa de ser também, porque é saúde, enfim, está tudo junto, mas me diga um pouco do Covid e também, dentro do Covid, o que você acha do tratamento precoce? Olha, eu particularmente eu tomei ivermectina, né? Porque eu não vou ficar esperando e me expondo por aí. Eu tenho andado muito na minha pré-campanha e a gente sabe que é perigoso, né, Ina? É como se fosse uma gripe que transmite de um para o outro e a gente não sabe quando é que vai pegar, né? Mas graças a Deus a minha família não teve nenhum caso até agora, né? Espero que não tenha também. E eu tô achando um pouco desastrado como é que está sendo tratado o Covid aqui no Brasil, né? Começa lá por Brasília, né? Fala uma coisa, faz outra, mas quando chega aqui no nosso município também, como é que está sendo o tratamento disso aí? Fecha um bairro, você acha eficiente fechar um bairro? Eu não acho eficiente. O vírus ele tem horário para parar de circular? Se disser para o povo que 10 horas da noite para o vírus vai deixar de circular, eu acho que não, né? Então, como é que poderia ser feito? Teste rápido para todo mundo, você mapeia a doença. O mapeamento não se dá só no meio ambiente, só nos rios. A gente mapeia a doença, consegue isolar os casos e manter uma taxa mínima de infecção, né, no município. Eu tomei a ivermectina, que nem você falou. Eu acho que se a pessoa tem, qualquer um tem total direito de fazer o que quiser, né? Então, se quiser começar o tratamento precoce, que comece, né? Eu mesmo tomei e indico, assim, sabe? Pelo menos eu estou desmifugado, né? Se aconteceu alguma coisa. Porque, deixando claro, né? Para depois as pessoas vão falar assim, a Nina e o Dantas estão falando que é para... Não, é para verme. Ivermectina é para verme. Quando criança, na época da minha bisavó, da minha avó, era o que tomava, né? Então, é bom dar mesmo, né? Todo mundo que tiver que tomar, toma, já vai ficar sem verme. Não é? Então, até o médico do postinho de saúde me falou, Nina, eu tomei, né? Mas assim, é muito claro isso que é para verme, né? Não é uma vacina, né, Dantas? Mas assim, eu acho que, além da questão ambiental,
A saúde pública está ligada com tudo. Que se não tiver o rio, que vai tudo para o rio, né, o esgoto, não tiver uma saúde pública, que vai afetar o meio ambiente, que vai afetar tudo, né? Então, assim... E que nem, como você me falou, né, do ciclo da compostagem, como é que termina o ciclo da água? Vem parar na gente de novo, né? E o que vem parar para a gente? Doença, água suja, outras coisas, por causa do meio ambiente que está degradado, né? A gente tem que pensar nesse sentido, né? Com certeza, o Dantas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você Sim. esteve aqui no Grande Lago e você me falou que você está com uma série de papos ambientais no seu canal do YouTube, é isso? Quantos você já fez? Que você começou em algum lugar? Onde que foi o início dessa série? Eu já estou lá também, né? Você já está lá também. O nosso capítulo é o capítulo 5. Então, a série tem vindo bem, né? O primeiro capítulo foi na casa de garrafa da Doris, ali na Vila C. Você já viu essa casa, já? Eu já vi algo no jornal, que passou alguma coisa, mas eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, ela descobriu minha página lá e me chamou para conversa. Assim, eu disse, eu quero conhecer sua casa. Então, legal, né? Eu cheguei lá, ela está construindo uma casa, mas no lugar de tijolos são garrafas, né? Então, as garrafas que... Olha como são as coisas, né? Nessas andanças em rios aí pela cidade, o que eu mais achei, o lixo que a gente mais acha é garrafa long neck, principalmente. E a mulher tá lá construindo a casa dela de garrafas, né? A garrafa que iria para o lixo aí, ficar no ambiente aí, quebrada para um animal ou uma pessoa furar o pé, né? Enquanto anda na natureza, ou aquilo ali ficar lá degradando o meio ambiente, né? Tá lá na casa dela, tá servindo de muro, né? De parede, tá ficando linda. E ela tem Até uma porque garrafa ela tem... específica ou por curiosidade minha? Ela tem que ser desse jeito ou qualquer garrafa? Ela deve ter uma garrafa específica? Como que é? Você Pelo que foi eu lá? entendi, ela usa as garrafas diferentes em coisas diferentes, né? Pelo que eu vi lá. Garrafa de vinho ela usa para construir um tipo de parede, garrafa de litrão ela usa para fazer um outro tipo de parede. Ela não mistura assim na hora da construção, né? Mas a casa é feita de vários tipos de garrafa, assim. Eu acho que o único tipo de garrafa que não tem lá é aquele litrão de vinho, né? De 5 litros. Que é Ah, aquela garrafa grande. que Mas o legal. restante tá bem legal. E Esse outra foi o coisa que eu achei primeiro. bacana. Ah, fala aí, fala aí. Não, essa foi a primeira. O que você achou bacana? Desculpa. Pode finalizar. Eu achei bacana que ela pretende captar a água da chuva. Então a casa é 100% ecológica, né? Quando ficar pronta, ela ainda vai captar a água da chuva. Ela vai ter a horta dela lá e eu acho que você até vai poder contribuir com ela, né? Com Com certeza. adubo para poder fazer a horta, vai ficar bem bacana. Vai ser um lugar assim que eu quero voltar lá para fazer outro papo ambiental quando ela terminar a casa. Legal. Esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo papo ambiental foi lá no Aguaraí Ecosports, que fica lá no Remanso Grande, né? É o Lucas Diniz, meu amigo, ele trabalha com ecoturismo. Então, o que que acontece? Ele leva o pessoal, ele vende pacotes turísticos, né, para o pessoal andar de caiaque ali no Rio Iguaçu e conhecer as cachoeiras que tem ali, tanto a cachoeira do Juruvá, que fica dentro da propriedade que ele sai lá, quanto as cachoeiras do Rio Tamanduá. Então, o pessoal reveza entre caiaque e trilha, né? Então, é um Que diferencial na legal. nossa cidade saber que tem um circuito desse ecoturístico para a gente fazer e que a ideia do ecoturismo ela tem que ser difundida, né? E o cidadão de Foz do Iguaçu deveria, inclusive, praticar o ecoturismo, né? Porque é uma coisa nossa aqui, né? Tá aqui no nosso município. E o terceiro? O terceiro, eu fiz uma reprise de uma ação de limpeza que eu fiz lá na Trilha do Vietnã, em fevereiro desse ano. Então, o que que acontece? Eu promovi, junto com o Guilherme Dzeva, ele tem me ajudado nessas ações, a gente juntou várias pessoas para poder tirar lixo da cabeceira do Rio Jupira. A Trilha do Vietnã, ali na Vila A, é uma área muito preciosa, na minha opinião, né? Que poderia, inclusive, ser trabalhado ali para fazer um parque público com estruturas onde as pessoas consigam ir a qualquer hora do dia e se sintam seguras, sabe? E principalmente proteger as nascentes do Rio Jupira. Lá dentro tem umas cascatinhas, né? Então é uma área muito sensível do rio.
é uma área muito bonita da nossa cidade, em pleno centro urbano, né? Você acredita nisso? Nossa, Um conjunto de cachoeiras e cascatas ali que dá para tomar banho, assim, porque a água deveria ser limpa, né? Mas no dia da ação ela estava vazando esgoto e eu bati na Sanepar. Fui lá para a Câmara de Vereadores mostrar a situação, fui lá no protocolo municipal, porque se a Sanepar não fizesse nada, eu pretendia ir para o Ministério Público, né? Mas eu achei outras cagadas da Sanepar nos rios da cidade aí, né? Tubulação de esgoto hasteada com ripa, você já viu isso já? meu Deus. Tubulação de esgoto pesada, suspensa por ripa, no meio do Rio Só que é Boici. legal que você vai, você documenta, você tira foto, então isso é o máximo, Dantas. Isso aí, A nossa, eu gente acho tem que atuar mesmo, né? Tem que atuar e fazer barulho, porque senão ninguém vai consertar nada, né? E o E que é eu fico muito engraçado indignado que aqui em com Foz do aquilo, assim. Iguaçu nós temos grupos que poderiam fazer isso, né, Dantas? Ah, mas eu Não é acho que o verdade? pessoal faz, né? É porque, infelizmente, a gente não se comunica muito, a gente não sabe quem é, mas aos poucos vai aparecendo, né? Bom, Grupo de ciclistas, por exemplo. Os ciclistas, eles têm feito um bom trabalho aqui, né? Os ciclistas têm uma consciência ambiental à frente do tempo da gente, assim, né? Desde sempre. Eles frequentam ali aquela área da trilha do Vietnã, muita gente já conhecia, muita gente contribui para a preservação daquela área, e o próprio ciclismo, como uma prática ambiental, né, se a gente for ver por aí, é um meio de transporte. Eu, particularmente, ando mais de bicicleta do que de ônibus, eu adoro isso, sabe? Porque de todas as cidades que eu morei, Foz do Iguaçu é a cidade mais propícia a andar de bicicleta, e eu me sinto muito bem andando de bicicleta por aí. Agora, o que que falta? Faltam ciclovias, eu falta uma tenho, educação no trânsito, né? eu tenho um amigo, não sei se você conhece o Calito. O Calito também é super 10 adepto quilômetros. à bicicleta. Tem o Celcinho lá, o Celso da Secretaria de Esportes. Também nossa, é super de bicicleta. Também é uma galera aí do bem mesmo, sabe, Dantas? Esse foi o Tem terceiro, e muita quarto. gente, né? O quarto episódio foi com a Lixotec. Olha aqui a Lixotec aqui, ó. Ah, Lixotec também, um E baita do projeto, né? ganhei essa camisa aqui do Guilherme Dias, Ah, essa nesse. granizete que ganhou a camisa lá do Guilherme, essa granizina, cadê a minha camiseta do Composta Foz, né? Tô entendendo qual que é a Olha, tem sua. uma camisa sua, tá? Uma camisa da compostagem, que sua logomarca, né? Se Deus permitir. Vamos providenciar sim. E aí você fez com a Ó, Lixotec. É o da Lixotec? Lixotec. Hã? É Lixotec? É Lixotec. O da Lixotec foi muito bacana, porque é um projeto assim, que eu admiro muito, né? Aqui em Foz do Iguaçu eles fazem toda a diferença. Eles coletam lixo eletrônico e fazem a destinação correta, né? É um projeto que já tem 9 anos. O Guilherme Dias ele explicou que é um projeto que surgiu assim na faculdade, né? Como um trabalho e virou um projeto que está atrelado a uma ONG, que é a Bioma Brasil. E ele tem feito essas coletas de material eletrônico gratuitamente, tá? Se você entrar em contato com a Lixotec, ele vai lá buscar, então não tem custo nenhum. Isso facilita muito, né? Porque nós brasileiros, a gente tem essa coisa, e com razão, né? De pagar pelas coisas, né? Aqui a renda já não é lá essas coisas. E se a gente tiver que pagar pelas coisas, desestimula muito, né? Com certeza. A pessoa não tem um estímulo. Depois no privado, vamos ver essa questão que eu tenho aqui no Grande Lago, várias televisões que me pediram, Nina, no que eu levo, e tá tudo guardadinho pra gente ver essa questão, mas depois a gente conversa. Vou passar dois contatos para você, então. Eu vou te passar o contato da Filetron, que eles estão fazendo esse trabalho também, e do Dias. Agora, eu não sei se a TV de tubo ele recolhe, né? Eu acho que a Filetron vai recolher essa TV aí. Depois a gente conversa no PV. E a quinta, essa foi a quarta. Essa foi a quarta, né? E a quinta foi com a Nina da compostagem, né? Eu conheci esse seu projeto, se eu não me engano, desde... Quando é que foi o lançamento do Aliança pelo Brasil? Foi em janeiro? Eu não lembro. Foi no comecinho, né? Que depois... Foi no comecinho. Uhum. Desde aquele dia lá que você estava sentada lá na tribuna, né? Eu te adicionei no Facebook, porque o pessoal já estava falando que você fazia um projeto diferenciado e comecei a me interessar, né? Como é que funcionava o seu projeto, se você estava sendo atendida pelo poder público, justamente porque é uma ação ambiental diferenciada, né? E a gente vê que dá resultado, né? No vídeo mesmo, foi nossa conversa? Em relação ao aterro sanitário, né? O aterro sanitário de Foz do Iguaçu agora ele está na terceira célula eu acho que chama de compostagem lá também, né?
mas é uma compostagem de tudo, né? Vai tudo ali e fica lá. E essa célula, se eu não me engano, ela tem um período de 10 anos até ela ser fechada e aí fecha o aterro sanitário, né? E como é que a gente pensa isso como política pública? Vai ter que fazer um consórcio de municípios da região oeste para poder ter um aterro central? Ou a gente vai ter que fazer uma central de processamento de lixo nos moldes daquelas que tem lá no Japão, né, para poder fazer a reciclagem, o incineramento do lixo ali mesmo? Isso é uma coisa ainda que vai ter que ser muito debatida, né? É o destino do nosso aterro. E eu Dantas, vejo que o seu projeto... você conhece o Hã? aterro sanitário? Você já teve oportunidade de ir lá? Conheço, já fui várias vezes e vou nessa quarta de novo. Eu vou com a Tatiana Fruit, inclusive. Então um abraço para ela, viu? Para a Tatiana, para o Fruit, lá, o pessoal, a galera aí do bem aí, né? Cada um fazendo o seu melhor e tentando fazer as coisas aí, né? Cada um do seu jeito, né? Ô Dantas, eu fui na última, acho que eu estive com o Feia até na última visita que eu estive no aterro. Você chegou a ver já a piscina que eles fizeram? Você já chegou a ver depois da inauguração? Se eles estão fazendo tratamento do chorume, etc. Né? E, assim, Eu queria até te perguntar, sim. porque a última vez que eu fui lá, eles estavam para instalar uma estação de tratamento do chorume, né? Eu não sei se está funcionando. Não, então você tem que ir lá então agora. Foi instalado, já foi inaugurado, né? Olha, de ponta. Eu fiquei impressionada. É uma máquina que veio, se eu não estiver errada, veio da Alemanha, a máquina que está lá, sabe? E assim, vale a pena você ir fazer a cesta lá, no aterro, que é bem bacana. Eu acho que as pessoas têm que conhecer essa coisa toda. E tem a compostagem, eles levam restos ali do Ceasa. Agora eu nem sei como é que está essa situação, né? Mas enfim. E não é como o meu composto. Né? Eu digo o meu composto, nosso composto, nossa compostagem, né? Mas assim, de todos aí do Brasil, é um dos melhores ainda, é o nosso, viu, Dantas? Porque eu fui conhecer a compostagem lá, porque, né? Enfim, e era um passeio do FEA para conhecer e tal, e já tinha inaugurado. Então, vale a pena você conferir, viu, Dantas? Vale a pena mesmo. Legal. Uma coisa que eu gostaria de ver funcionando ali seria uma usina de gás também, né? Você já viu o gás que fica vazando dali? Às vezes, quando faz muito calor, esse gás se acumula no ar e a gente sente pela porta, sabe? Um cheiro de queijo, assim, estragado, sabe? Sente lá do centro. Esse gás poderia estar sendo como GNV, por exemplo, né? Para abastecer carro. E aqui no nosso município a gente não tem abastecimento a gás, né? Que seria muito bom, inclusive, para o meio ambiente, né? Polui muito menos também. Mas isso é uma coisa a se pensar, né? Uma prática ambiental em grande escala. No futuro próximo aí, as coisas mudam assim radicalmente na Câmara de Vereadores, né? Nomes novos assim. Né? Já pensou eu e você juntos lá na Câmara? Eu acho que a gente vai poder trabalhar muito bem, né? Em sintonia. E é aquela coisa que a gente falou, independente do partido, porque o nosso pensamento é único. É meio ambiente a Foz do Iguaçu, né? Então, eu acho que o que tem que guiar nossos pensamentos e nossas ações é isso. Né? Dantas, deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo, sim. Tem 7 minutinhos antes da gente encerrar nossa live de hoje. Mas eu quero saber uma coisinha assim, que eu perguntei para a Jussara e agora eu coloquei isso para os meus convidados. Eu quero saber, em poucas palavras, não precisa, né? O que você acha do fanatismo por um presidente ou por um religioso ou por uma pessoa, um líder comunitário? Eu quero saber de você, o que você acha do fanatismo? Olha, o fanatismo não é bom, né? É ruim porque isso veda a nossa visão, né, para além do que a gente consegue enxergar. Então, nenhum tipo de fanatismo é bom, né? E a história mostra muito bem o que acontece quando as pessoas são fanáticas por alguma coisa, né? Ou por alguém. Então, eu passo longe do fanatismo, sabe? Eu olho com bastante respeito, né? Em relação ao presidente Bolsonaro, por exemplo, né? Eu quero que o governo dele seja ótimo, sabe? Votei nele, apoiei a criação do partido dele, porém não é com tudo que eu concordo. Eu tenho muito claro para mim essa minha visão, né?
mas eu acho que o fanatismo ele não é bom e não deveria guiar as pessoas. Eu acho que a gente está num período muito sensível da nossa democracia, inclusive, né? Muito frágil, assim. Então, qualquer coisa eu acho que pode desandar a nossa democracia. As pessoas deveriam se apegar a coisas mais sólidas, né? Essa é a minha visão, sabe? Legal, legal, Dan. E você sabe que como a minha mãe dizia para mim pequena, eu acho, né, eu que sou 100% família e pode me chamar de chata, e, né? Mas assim, é Deus. Deus é para todos nós. Temos que adorar a Deus, né? Em nome do Filho dele, que é Jesus Cristo, né? Dantas, quero deixar agora suas considerações finais. Viu como eu estou aprendendo a fazer live? Eu aprendi com um amigo meu que me convidou e eu fui aprendendo. Já participei de 3 lives como convidada, né? Então a gente vai aprendendo. Então isso quem ganha são as pessoas que nos conhecem e conhecem um pouquinho mais de nós, além do Dantas ali na correria, limpando os rios e fazer. Conhecer um pouquinho de você, conhecer um pouquinho da Nina. Para isso que é legal a live. Deixo minhas considerações para você agora. Fala o que você quiser falar, livre. Olha, eu já deixo aberto o convite para a gente poder fazer uma live na minha página. Eu ainda não vou marcar um dia, porque logo em breve eu ainda vou me planejar para a gente poder fazer essas lives, né? Mas você com certeza vai ser uma das minhas candidatas, porque eu acho que você contribui bastante, enriquece essa discussão ambiental aqui no nosso município, né? Eu tenho certeza, sim, que o seu projeto ele faz toda a diferença no cenário ambiental aqui da cidade. E caso eu chegue lá, ou você chegue lá, né? Ou nós dois, se a gente chegar lá, né? Você pode ter certeza que o seu projeto vai ter um apoio, né? Porque eu acredito no futuro desse projeto e acredito em boas práticas ambientais disseminadas pelo nosso município, né? Eu queria indicar um livro para o pessoal de casa, né? Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Esse livro aqui, ó. Ele é escrito pelo Alessandro Borsagli, ele é geógrafo lá em Belo Horizonte também. E nesse livro ele conta como é que foi o crescimento da cidade de Belo Horizonte desde quando ela foi instituída capital, né, no século XIX. E como é que foi o crescimento urbano em cima das bacias hidrográficas de Belo Horizonte e o problema que isso se tornou para a atual cidade de Belo Horizonte, né? É um processo parecido com o que a gente vem passando aqui na nossa cidade. Uma cidade relativamente nova, Foz do Iguaçu, né, tem 106 anos. Eu acredito que se a gente mudar a nossa visão em relação à urbanização, em relação aos rios e em relação à água da nossa cidade, a gente pode passar longe desse cenário que Belo Horizonte é hoje, né? A gente pode ter no futuro uma cidade com parques lineares integrados, com a qualidade de vida elevada, né? E ambientalmente famosa, né? Mundo afora. E agradeço mais uma vez, Tanina, pelo espaço, pelo convite interessante. Valeu. Dantas, tô aqui, tá me vendo? Tô vendo. Ok. Dantas, você é um rapaz jovem, bem articulado, viu? E eu tô vendo assim que você tem grandes chances, eu não tenho dúvida disso, viu? E eu te desejo boa sorte também, né? E essas lives realmente elas são exatamente para isso, para conhecer um pouquinho do Dantas, conhecer um pouquinho da Nina, Jussara. Tenho outros tantos convidados aí do meu partido também, do PRTB, né? Está aí aberto também para outros pessoal, que é o que vai ser, o que a gente vai poder falar e para a gente poder mostrar um pouquinho de nós, né, Dantas? Eu te desejo tudo de bom, né? Boa sorte nessa caminhada sua aí, você, o seu partido, aí a Tatiana, o Fluiter, né? E é isso, tá bom? Eu te desejo mesmo, viu? Porque você é capaz, você pega firme no batente aí do seu projeto, e eu acredito que na Câmara você não ia deixar a desejar também. Então, boa sorte para você também, para o pessoal do seu partido lá, doutor Ranieri, né? Doutora Leila, gosto muito da Leila, lá um abraço para todo mundo, tá? E um beijão para você, muito obrigado pela oportunidade, tá? Amém. Um abraço para a mamãe, para o pai, para todo mundo, tá? Tá certo. Até mais. Boa noite, Dantas. Boa noite. Boa noite para todo mundo também que tá aí assistindo a gente. Obrigada a todos aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.